purê, não é mais aquela batata especial. Não tem mais como dizer, eu sou aquela batata do canto lá, aquela mais novinha. Não tem, porque misturou, está tudo junto. No purê de batata, quando o nosso aprisco é um purê, meus irmãos, não tem aquele que é mais importante, aquele que é o figurão. Não, eu só vou no aprisco se realmente eu for o destaque do aprisco. Aí sim. Se eu não for o destaque lá, eu não vou no aprisco. Qual é o aprisco aí? Quantos apriscos nós temos na igreja? Temos 32. Qual é aquele que pode me aceitar para eu ser o destaque lá? Não vai ser purê de batata, e não quer ser purê de batata. Quantos no meio gospel que querem somente a aparência, ou aquelas pessoas que querem ser grandão, estão procurando glória, honra para si, não serve para ser purê. E uma igreja, meus irmãos, que é o que Jesus deseja, almeja e quer em nós, é que realmente nós sejamos dentro desta visão, a visão de um purê de batata. Não tem esse negócio, por exemplo, vai entrar um empresário, e tem um livro na Bíblia que fala, o livro de Tiago, Tiago lá diz o seguinte: se entrar na igreja, se entrar no aprisco de vocês, uma pessoa com um Camaro estacionar na frente, ou com a BMW, ou com um Porsche, então vocês coloquem ele no lugar de destaque. Vem na igreja alguém, é um grande empresário, e eu sei que os irmãos estão orando, Deus envia empresários, Senhor, use empresário na tua obra, Senhor. Aí, irmãos, nós vamos dar para o empresário, irmãos, dá licença aí, levanta aí, que chegou empresário agora. Sabe, a Bíblia, irmãos, recomenda, e a Bíblia ensina, que nós não devemos fazer distinção, porque um tem mais, outro tem menos. Agora o que tem mais, então, não pode ser um purê de batata, ele tem que ser uma batata isolada. Não, a igreja do Senhor, irmãos, ela precisa ser realmente um purê, e não tem distinção, quem é mais, quem tem menos, aquele que é um grande, o cara canta super bem, toca super bem, ele tem que ser colocado lá no top. Não, é igual a todos. Já chegaram pessoas aqui, olha, eu sou pastor fulano de tal, e eu quero, trabalhar aqui na igreja, eu tenho orado a Deus, buscar uma direção de Deus, eu quero vir para a igreja aqui. Digo, amém. E o que eu tenho que fazer, pastor? Eu digo, olha, é simples, é bem simples. Nós vamos ministrar contigo Crescendo na Fé, nível 1. E quantas horas esse curso? Uns 2 meses por aí, daí para mais. Depois vai fazer o Crescendo 2, mais uns 3, 4 meses. Ok? Vai fazer o Crescendo, o Face a Face. Vai fazer o Impacto. Diz ele, mas eu vou ter oportunidade para pregar na igreja só daqui 2 anos. Eu digo, mais ou menos por aí. Ele não apareceu mais. Mas aí, quer ser um purê? Não quer. Nosso propósito, meus irmãos, não é formarmos figurões, mas é realmente sermos uma igreja que ela é amalgamada, que ela é unida, e que ela vive essa unidade e vive em amor. Um sofre, todos sofrem, ser corpo. Não ser alguém que é fora do corpo, que não sente que os outros sentem, não, mas é sermos um só. Então não tem o mais exaltado, mais bonito, mais belo, mais elegante, não, todos somos um só. E é esse propósito, essa finalidade de sermos. E qual é a diferença então de um purê de batata e de um saco de batata? Deixa eu falar algumas coisas para vocês sobre a diferença. Primeiro, um saco de batata, ele não é atrativo. Você não pega, por exemplo, um saco de batata que eu vou comer uma agora, você não vai comer ela crua. Até pode ser que exista alguém, com algum problema na mente aí, que está comendo batata sem cozinhar. Tudo bem, cada louco com o seu gosto, com a sua mania. Mas não é normal, diz, que vontade de comer essa batata, estou louco de vontade de comer. Não. Agora um purê de batata ali, já está prontinho, está aqui meu Deus, com um molhozinho, que maravilha. Está prontinho. Um saco de batata não está pronto. Precisa passar por um processo. Eu estou vindo na igreja, mas não quero processo nenhum na minha vida. Vou congregar agora, vou estar lá no aprisco do Carlos Richard, estou sabendo que está benção, Deus está curando, Deus está libertando, Deus está transformando, é para lá que eu vou. Mas eu não quero processo, viu? Eu vou para lá, mas eu não quero processo nenhum. Não, irmãos, um saco de batata, ele não passou por processo nenhum. Um purê de batata,
para ser purê, precisa passar por um processo. E é o processo que Deus vai trabalhando, e Deus vai executando e realizando na nossa vida. Também, um saco de batata, ele não é atrativo. Mas também ele é incômodo. Não tem como ficar confortável com um saco de batata no colo, né? Nem colocar lá na sala, na casa lá, na sala lá, um saco de batata não tem atrativo, é incômodo. Vai para um lado carregando aquele saco, vai para outro carregando aquele saco de batata. O outro fator também, o saco de batata, ele é pesado, né? Uma pessoa sozinha logo vai ficar cansada, né? Um líder de um aprisco, do aprisco por nome saco de batata, ele vai cansar ligeiro. Ele já não vai aguentar, ele vai ficar cansado, ele vai chegar, vai procurar o seu supervisor, ou vai procurar o líder da rede, ou vai procurar o pastor, dizendo: olha, pastor, não estou aguentando o meu aprisco. Porque lá, pastor, olha, o meu aprisco, que já pode olhar no relatório, aprisco saco de batata ali, ó, tá ruim a coisa. Mas por quê, irmãos? É um saco de batata. Mas se o nome do aprisco é purê de batata, é diferente, pastor, tá uma bênção. Pastor, nós buscamos junto, oramos juntos, intercedemos junto, visitamos, carregamos, trazemos gente, estamos trabalhando, nosso aprisco não para de haver uma agitação, um mover de Deus, mas assim é todo mundo trabalhando, porque, meus irmãos, não é um saco, mas é um purê de batata, é todo mundo junto, unido. Não existe separação, mas existe uma unidade. O saco de batata, ele é pesado. Quando aquela pessoa que está no aprisco, está na igreja, ela é um saco de batata, ela não é um pirê, ela vive se queixando. Vive queixando, está cansado, está ruim, ninguém olha para mim, ninguém se interessa comigo. Olha só, passou o meu aniversário de casamento e ninguém foi capaz de dizer parabéns a você nessa data querida. Quando meus irmãos, um saco de batata, qualquer coisinha motiva razão para reclamar. Porque não tem, ninguém se importa comigo, olha só isso que aconteceu, e o meu cachorrinho foi atropelado, e ninguém foi capaz de orar, ou pedir oração pelo meu cachorrinho. E aí vai, reclama uma coisa, reclama outra, irmão, está se deixando de ser realmente um purê, de ser um todo, é alguém separado. Um saco de batata é separado. E algo interessante que está dentro do saco, né, está ali unido dentro do saco, mas não tem unidade, porque cada batata é separada uma da outra, diferente então do purê. O saco de batata, irmãos, dá trabalho, não é fácil você mobilizar, né, um saco de batata toda hora. Ok, agora imagina, de repente o saco fura também, as batatas vai tudo um para um lado, outro para o outro, você sai correndo atrás, e aí vai. Agora, irmãos, uma das características, por exemplo, a batata crua, eu creio que ela fala muito da nossa natureza carnal, né? E com a batata crua não dá para fazer purê de batata, né? Digam-me os cozinheiros, as cozinheiras, é possível pegar umas batatas lá no mercado, chega lá e já vou fazer agora, estou com muita fome, e começa a apertar e entorta o garfo, e não vai, porque não foi cozinhada ainda, não está preparada, não está pronta, né? Vai dar trabalho. Nós, irmãos, todos nós éramos uma batata crua. A Bíblia diz em Romanos 3, 23, que todos pecaram e carecem ou estão destituídos da glória de Deus. Estávamos assim, mas nós não somos chamados para permanecer ou ficar assim. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, Atos 2, verso 44, diz: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bem, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Era um purê de batata. Verso 46, todos os dias continuavam a reunir-se
no pátio do templo, partiam o pão, de casa em casa, juntos, participavam das refeições, com alegria, singeleza, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Diariamente Deus acrescentava, Deus colocava, porque havia ali uma unidade. Agora, como é que Deus vai colocar num ambiente que não tem esta unidade, não tem esse preparo? Hebreus capítulo 10, versículo 24, que diz: e consideramos uns aos outros, para nos incentivar ao amor e às boas obras. Logo em seguida, o escritor dos Hebreus diz: e não deixando de congregar, porque é a questão da unidade, a presença da unidade. E a igreja, irmãos, a igreja apostólica, na era apostólica, a igreja primitiva, ela perseverava no quê? A Bíblia menciona na doutrina dos apóstolos, em ensinamento, né? na didaqueu, no nosso crescendo na fé, naquilo que era ensinado, os nossos princípios, os nossos fundamentos. Perseverava também na comunhão, estavam juntos. Não é o que eu tenho é mais importante e é só meu. Não, a preocupação com todo. Meus irmãos, somos 32 apriscos já somos 32 e vamos aumentar para 35, 40, 80, 100, 300. Seremos uma imensa multidão nesta cidade. Mas eu não gostaria de ser pastor de uma grande multidão, que é todo mundo separado, independente do outro. Mas que possamos ser um só. Diz: ó, minha ovelhinha não está indo no aprisco, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não, sabe o que é? É que eu não estou indo aí, eu estou indo agora no aprisco do Francisco. Não, mas está louco ir no aprisco do Francisco? Não, eu não aceito isso, eu não concordo com isso, e eu vou botar isso aqui, vou reclamar lá no Ministério Público, e vou dar queixa na polícia. Mas o que é isso, irmão? Está congregando, deixa, vai abençoado. E não é meu, as ovelhas não são minhas, as ovelhas têm um pastor, e esse pastor é Jesus. Eu estou cuidando do rebanho do Senhor Jesus. Que bom que se não está aqui, mas está indo outro, então deixa em paz, deixa seguir, que esteja sendo cuidado. Às vezes não vai porque o outro local é mais perto, ou está em outro lugar porque tem afinidade com determinada pessoa. Deixa, é rebanho, e nós temos que cuidar, irmãos, uns dos outros. Ok? Agora de repente, mas é da aprisco do Sandro. Não, mas peraí, o que a minha ovelha está conversando ali com o Sandro? Ô Sandro, o que está conversando com a minha ovelha? Não, meu irmão, não pode ter isso. No nosso meio não. Isso aqui não é purê de batata, isso aqui é saco de batata. Aí eu já começo a pegar no pé do Sandro. E eu já começo a ter diferença com o Sandro, por quê? Porque só porque está conversando com o Sandro, de repente até está lá conversando: ô Sandro, eu fiquei sabendo que tu trabalha com solda aí, né, e que tu nem cobra nada, né, eu estou procurando Deus, orando Deus, para Deus mandar alguém que não cobre nada mesmo, e nem tem nada a ver com aprisco, mas já criou um ciúme. Isso aqui não é purê de batata, ok? O meu desejo, meus irmãos, até deixa eu dizer uma coisa, irmãos, nós consideramos que a pessoa deixa de ser visitante a partir da 4ª reunião. Eu preciso também que vocês no relatório coloquem o seguinte: não veio uma, não veio duas, não veio 3, não veio 4 reunião, desliguem, certo? Desliguem como membro, porque assim como participou de 4 vezes e se tornou membro, 4 vezes consecutivas que não veio, deixa de ser membro. Aí de repente agora foi lá no aprisco onde o Ademir está na frente, e 4 vezes já não participou das reuniões do meu aprisco, e ele está indo lá, já entrou no outro, ok? Não tem nem que achar alguma coisa, uma dorzinha, por que foi para lá? Mas às vezes, meus irmãos, já não está indo, e o líder nem foi atrás, os irmãos do aprisco nem foram atrás daquela pessoa que não apareceu nenhuma, nem 2, nem 3 vezes. Certo? Mas nosso propósito é cuidar de todos, zelar por todos, ok? E manter essa unidade, ficar feliz. Olha, não está aqui, amém. Irmãos, no início aqui, quando chegamos aqui, muita gente saiu da igreja, mas muita gente mesmo. Mas eu não fiquei triste por uma situação. Saíram daqui e foram para uma outra igreja, estão congregando em outra igreja. O que me pesaria no coração é o seguinte: saiu daqui, está no mundo.
está mergulhado nas drogas, nos vícios, na prostituição. E isso me arrebentaria o coração. Entenderam que precisavam ir para uma igreja que é conservadora com relação a usos, costumes, né? Lá o pastor não usa cavanhaque, tá bom, tranquilo. Lá as irmãs não podem usar brinco, aqui não se envolve com essas coisas. Tranquilo, mas está congregando, está tranquilo. E é esse cuidado que nós temos que ter, meus irmãos, é pela unidade. E a Bíblia diz que eles viviam em comunhão. A Bíblia diz também que eles perseveravam nas orações, oravam. Estavam lá orando, buscando a Deus por vidas, por transformações, por família transformada, pelo filho transformado, pela esposa transformada, pelo pai, pela mãe transformado, pelo cônjuge transformado. Eles oravam, eles estavam em oração, em unidade de oração. Outra coisa que diz também que eles perseveravam unânimes nas refeições, eles comiam junto. Né? Comiam junto. Era um almoço, de repente tinha um churrasco junto da confraternização, é a confraternização mensal do aprisco, eles participavam junto, e o resultado era tremendo, porque a Bíblia diz, enquanto eles faziam isso, enquanto eles estavam produzindo o purê de batata deles, a Bíblia diz, meus irmãos, que o Senhor dia após dia acrescentando, cada um que ia sendo salvo. Por quê? O ambiente de um purê de batata presente ali. Então, meus irmãos, o aprisco, a igreja, não pode ser um saco de batata, que não existe unidade. Mas precisamos ser um purê de batata que existe unidade, uma unidade verdadeira. E os princípios estão aqui em Atos 2,46, que diz assim, todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração. Ok? Então, os princípios disso, irmãos, havia unanimidade. Essa definição, né, que é do mesmo sentimento, ou da mesma opinião, pensavam junto. E eles se reuniam em dois lugares distintos, de casa em casa e no templo. Como é que nós organizamos a igreja aqui em São Leopoldo? De casa em casa e no templo. Nas quintas-feiras, nós estamos nas casas, amém? No sábado, os jovens se reúnem, porque uns estão na faculdade, estão no trabalho, que é isso, e fica melhor para os jovens no sábado, ok? Mas no domingo, nós estamos aqui, de casa em casa e no templo. Participamos, meus irmãos, com as duas asas da igreja, nas casas e no templo. E era a estrutura que a igreja tinha, nas casas e era no templo. E a igreja primitiva, então, diariamente cultivava essa unidade no templo, culto da celebração, no domingo à noite, como nós temos, né? Nas casas, nos apriscos, né? E Atos, aqui fala de 3 palavras importantes, Atos 2,46. Primeiro, perseveravam. O que é isso? Demonstrava compromisso, seriedade com o plano de Deus, e a seriedade de se tornarem um só. Segunda palavra, que é mencionada aqui, alegria, demonstrava o prazer. Prazer, irmãos, na unidade, na escolha de serem um só, ok? E outra palavra que tem aqui é singeleza, ok? Era uma simplicidade entre eles, ok? Não tinha nada complicado, cheios, meus irmãos, de servir uns aos outros, não tinham os egoístas, né? Os egoístas não sobreviviam na comunhão, Ananias e Safira eram egoístas, não conseguiram permanecer, não conseguiam estar junto naquele purê, porque o coração deles não estava nisso. Agora, qual é o resultado disso? Atos capítulo 2, verso 42, diz assim, e se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Ok? O que aconteceu? Aqui verso 43, meus irmãos. A Bíblia menciona milagre acontecendo entre eles. O que mais? Ajudava os necessitados. Não tinha ninguém em necessidade entre eles, porque um ajudava o outro. Construía relacionamentos fortes. Era um só. E também o que acontecia, verso 47, atraía o povo para Deus, por causa da unidade. É o que Jesus diz em João 16, nisto conhecerão que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A marca do cristianismo, meus irmãos, não é uma bela música, não é uma bela pregação, mas é a unidade.
A marca do cristianismo não é uma igreja linda, bonita e maravilhosa com ar-condicionado e estofado. Mas é a unidade, é o amor, a doação de um para com os outros, que é o que tinha e que foi a oração do Senhor Jesus. Isso atraía as pessoas àquele lugar. Aqui a Bíblia diz, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E a importância de nos tornarmos um. Primeiro, meus irmãos, abundante graça sobre os cristãos, que está aqui relatado no texto que nós lemos. E o crescimento também da igreja, um crescimento autêntico, que está em Atos capítulo 5, versículo 14, que diz assim: em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, que lhes era acrescentado, por causa da unidade que eles tinham, a unidade que eles viviam, ok? Então, meus irmãos, é o que Jesus disse, para que o mundo creia, para que o mundo creia. Agora, como nós devemos, ou como fazermos, para nos tornarmos um aprisco, no exemplo de um purê de batata, ok? Primeiro, irmãos, batata crua, não dá para fazer purê, dá ou não dá? Sim ou não? Pergunta para a pessoa do seu lado, dá para fazer purê com batata crua? Não dá. Batata crua não dá. Se não dá com batata crua, vamos lá então agora, vamos chamar um gastronomista, né, que é chefe da maior cozinha, da melhor cozinha lá de Paris. Grande segredo, irmãos, não precisa ser um mestre tão grande assim. Basta pegar uma panela, ok? E cozinhar. Aí para isso, meus irmãos, vai lavar a batata primeiro, né? Vamos lavar a batata. Vai lavar a batata. Aí fala agora, meus irmãos, exatamente do que? Da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus. Para fazer o purê, primeiro vai ter que lavar a batata, limpar ela, passar pela água. E a água, meus irmãos, é o símbolo da água, é a palavra de Deus, é o símbolo que tem na água. Isaías 55, né? Isaías 55, que nos diz, versículo 1, né? A Isaías 55, deixa eu ler aqui para vocês, versículo 1, versículo 1, diz, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem, comam, venham, comprem vinho, leite sem dinheiro e sem custo. Agora, ele está dizendo exatamente, venham, vocês que têm sede. É a palavra, meus irmãos, sobre a batata que vai limpando, e é a palavra de Deus que vai limpando o nosso coração e que vai nos transformando. É a palavra de Deus que vai gerando e produzindo fé no nosso coração também, ok? Ezequiel, capítulo 47, fala, por exemplo, das águas profundas, né? Ele caminhou mais um pouco e a água estava maior. Caminhou mais um pouco e a água agora já estava no joelho, estava no tornozelo, estava subindo a água, e ali uma simbologia de uma purificação de Israel, uma purificação que Deus estava fazendo. Efésios capítulo 5, verso 26, para que a santifique, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então, a primeira necessidade que uma batata precisa para virar um purê, meus irmãos, é ser lavada, receber a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai purificando e vai limpando. Qual é a presença de Deus que tem que ter no nosso discipulado? Palavra de Deus. Não é somente contar a nossa experiência, contar o que nós achamos, mas usar a palavra, meus irmãos, como fundamento. Segundo, precisamos agora fazer o quê? Colocar a batata que foi lavada no fogo. E fogo o poder da oração, o poder do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, meus irmãos, é que vai produzindo isso, é que vai amolecendo, que vai transformando, que vai agindo. Então, é a palavra, meus irmãos, que vai trazer sustentação para a oração. Lembre-se que os apóstolos disseram, não é bom nós deixarmos a palavra e a oração. E era o fundamento, é a oração que gera poder, que gera força, que gera unção, e que há um mover do Espírito Santo transformando a vida da pessoa. Não basta apenas reunião e reunião e reunião. É preciso sim oração. Porque oração, meus irmãos, quebra o coração mais duro. Transforma a batata em algo amolecido, né?
é o poder da oração agindo, ministrando e operando. Segundo pastor Joel Comiskey, um grande escritor de igrejas, crescimento de igreja em modelo de pequenos grupos, ele diz o seguinte, que os grupos que mais crescem são aqueles que estão focados na oração e que dedicam-se à oração. É um dos segredos do crescimento e do avanço nos apriscos é a oração. Então é preciso ir ao fogo, né? Poder do Espírito Santo, ação do Espírito Santo. Hebreus capítulo 1, verso 7, fala sobre o fogo do Espírito, né? Orarmos em fé, orarmos, meus irmãos, e buscarmos ao Senhor, guerra espiritual, batalha espiritual, jornada de oração, caminhada de oração, propósito de oração, e essas batatas cruas, embora lavada, mas elas precisam ir para o fogo, né, para ter aquele efeito de amolecendo e transformando, ok? E essa panela que é colocada, vamos chamar a igreja, é o nosso aprisco, é ali que vai sendo modelado, é através do discipulado. Depois tem o tempo de cozimento. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas. Agora vem o momento do cozimento. E qual é o momento do cozimento da batata, meus? O que representa esse fogo, meus irmãos? Prova, luta, batalha. Isso nos amolda. Sabe que uma luta, ela vai quebrando a estrutura do orgulho de uma pessoa. Às vezes a pessoa está muito cheia de si, muito soberba. Está muito se achando muito no alto nível. Aí de repente vem uma luta, vem uma prova, e a pessoa, ela se amodela. Aquele orgulho todo que tinha, um câncer, tirou o orgulho, meus irmãos. Um remédio para tirar o orgulho de uma pessoa, um câncer. Uma doença incurável. A pessoa já se desarmou, ela já sabe que o fim dela está chegando. Se não tem estruturas, não tem a graça de Deus, o milagre de Deus operando, a pessoa se desarmou, o orgulho vai embora. Agora a pessoa está chorosa, a pessoa está mais quebrantada. Pessoas que eu conheci que a vida era totalmente desregrada, todo cheio de orgulho, não levava nada a sério, meus irmãos. E aí bateu um câncer. A pessoa vivia chorando, sempre chorando. Chegava lá, chorava, totalmente assim, quebrantada. As lutas e as provas, elas são necessárias. E o salmista mesmo diz no Salmo 119, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Tem gente, irmãos, muito orgulhosa, que não consegue ser um purê de batata. Não consegue. Não é que ela não queira. A estrutura de orgulho dentro dela deixa ela assim. Ela não está sendo amolecida agora. Quando existe fogo e começar a esquentar aquela água, fala exatamente, meus, das provas, dos desgastes, dos ajustes, das tristezas, dos desentendimentos. Quando tudo começa a dar errado, quando a vida está num beco sem saída e as coisas estão desmoronando. Aí, meus irmãos, não tem mais título, não tem mais grandão, as coisas vão se acabando. Mas é o período precioso do cozimento, para a pessoa haver agora uma unidade, para haver agora um quebrantamento. Outra fase, que é necessário também, depois que está cozido, já está todo amolecido, tem outro trabalho agora que é tirar a pele da batata, é descascar, é tirar aquelas cascas. E aqui entra o discipulado, entra o discipulado, a confrontação. Diz, meu querido, tem que deixar isso, tem que mudar isso na tua vida, a palavra de Deus diz isto. E aqui eu lembro a ministração que Natã, profeta que veio sobre Davi, confrontou ele, vai tirando aquelas cascas. Às vezes a pessoa vive muito de fachada, está tudo bem, está tudo legal, e não está. Chega o discipulador, está tudo bem? Tá tudo bem. Alguma área na tua vida que precisa ser ministrada? Não, está tudo bem. Eu e Deus assim vivemos numa unidade perfeita de harmonia e santidade. Eu e Deus estamos até competindo quem é mais santo. Irmãos, é tirar as cascas, mostrar realmente quem somos. É o tratamento, porque não tem como ser um purê de batata se não tirarmos as cascas. Às vezes por fora está tão bonito, mas por dentro está podre. E é preciso, meus irmãos, para um purê de batata, precisa tirar
a casca. Ou, a não ser que quer comer um purê de batata junto com casca e tudo. Não se tira, a gente remove a casca, né? Fazer cair as máscaras, né? Não viver uma vida de faz de conta, né? Mas esse é um processo, ok? Tiago capítulo 5, 16, né? Tiago capítulo 5, verso 16, está logo depois do livro de Hebreus, versículo 16, diz assim, Tiago 5,16, não, Tiago, isso aqui, 5,16, diz assim, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, para que sejam curados. É o processo de tirar a capa, ok? E o Espírito Santo, irmãos, é o ótimo descascador de batatas, amém? Existem cascas que só Deus para tirar. Sabe por quê, meus irmãos? Se a gente não fizer dentro desse processo, não adianta querer tirar a casca assim na unha, não vai tirar. Aí tem que botar faca, e muitas vezes tem que enfiar a faca mais fundo, e a ferida é maior. Mas quando, meus irmãos, vai tirando, Deus vai limpando e vai preparando para esse processo. Agora, a última fase do processo, para nos tornarmos um aprisco, que é um purê de batata, é amassar a batata. Esse amassar eu quero traduzir como ter comunhão, ok? Uma vez que a batata foi lavada, foi cozida, foi descascada, ok? Ela faz alguma resistência a ser misturada com as outras? Não, ela está pronta agora. Agora já foi cozida, está pronta, agora está tranquila, está descascada, agora pode amassar, pode juntar, pode unir, pode amassar agora que vai. Sabe, meus irmãos? Então, a Bíblia vai nos ensinando e vai nos modelando, e a resposta da oração do Senhor Jesus está nesse segredo. Quando Jesus diz, olha, Pai, que eles sejam um, que eles sejam um. Esse é o propósito do Senhor Jesus. E comunhão é o que faz a igreja crescer. Comunhão. O que vai fazer o teu aprisco crescer, meu amado, é comunhão. Não é você colocar uma placa bem grande, aqui aprisco poderoso. Não vai fazer o teu aprisco crescer. Você tem dinheiro, você está endinheirado, o dinheiro está sobrando, e você vai contratar meia hora de programa na televisão, mais ouvida do estado, da cidade, você vai distribuir panfleto pela cidade inteira, tá? Não é o segredo do crescimento, porque aprisco, meus irmãos, o segredo do aprisco é relacionamento, é comunhão. Não é porque tem milagres poderosamente acontecendo, não. Uma vez uma pessoa foi fazer, né, no ministério, que ele começou um trabalho com pequenos grupos, e ele dizia, para chamar gente para o aprisco, o que ele fez? Ele convidava pregador, convidava pastor de outro estado para pregar no aprisco dele, né, na célula dele, no grupo familiar, e convidava cantor, vai estar uma dupla aqui cantando, lançamento do CD deles vai ser aqui no aprisco na minha casa, mas não é esse o segredo, porque isso aqui não é purê de batata, isso é saco de batata, é só querer número apenas. Mas o propósito do Senhor Jesus na nossa vida, realmente é que sejamos um purê amassado, junto, né, unido, e depois de unido, meus irmãos, somos um corpo só, uma família só, não desune mais, não desgruda mais, né? Tem que dizer, não, essa minha batata aqui é minha, eu vou separar. Não, irmãos, somos um só, e esse é o propósito do Senhor Jesus, ok? Então, a comunhão faz o aprisco crescer, a comunhão faz a igreja crescer, ok? E o segredo, meus irmãos, para haver essa comunhão de uns com os outros, eu tenho que ter comunhão com Deus. O princípio começa na minha comunhão com Deus. Discipulado é na vertical, para depois ele seguir na horizontal. O segredo está na vertical. Quanto mais eu cresço a minha vida com Jesus, mais eu vou melhorar o meu relacionamento com o meu irmão. Quanto mais eu crescer em Cristo, quanto mais eu crescer em Deus, mais eu cresço no amor com os meus irmãos.
Porque não existe e não pode existir a hipocrisia de alguém dizer, olha, eu cresço tanto em Deus, eu estou com tanta intimidade com Deus, mas eu estou com ódio dos irmãos. Eu estou com vontade de pegar os irmãos e torcer o pescoço deles. Não tem comunhão com Deus, não está com afinidade em Deus, não está tendo uma vida espiritual realmente. Meus irmãos, santificação gera frutificação. Amém? Santificação gera frutificação. Amém? Diga comigo, santificação gera frutificação. Quando eu estou em comunhão com Deus, eu começo a ter relacionamento e comunhão com meus irmãos. Agora, eu não tenho comunhão com os irmãos, e eu dizer que eu tenho comunhão com Deus, é mentira. Quem disse isso? João. Ele disse que nós não podemos dizer que amamos a Deus a quem não vemos, e odiar o nosso irmão que não vemos. Então, o sentido de uma vida espiritual, irmãos, madura, coesa e autêntica, é um bom relacionamento com Deus, que resulta num bom resultado de comunhão com os meus irmãos. Jesus, ele ensina, olha, se tu está crente mesmo de verdade, e está me entregando a tua oferta, te lembrar que tem uma coisa com alguém, vai lá consertar esse relacionamento com Deus. A Bíblia diz o seguinte, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Duas coisas, e uma ligada na outra. Comunhão com os homens, com as pessoas, e santificação com Deus. Uma vida santificada com Deus é sinônimo de uma vida em paz com os nossos irmãos. Amém? Em nome de Jesus. Eu gostaria então de convidar vocês, vamos ficar em pé. Nós vamos orar a Deus, meus irmãos. Ok? E o segredo de um purê de batata gostoso, atraente, meus irmãos, é que envolve também novas pessoas. Se alguém entrar num ambiente assim, um ambiente com essa maturidade, esse entendimento, não é por isso que ela vai se envolver, vocês vão estar envolvendo essa pessoa, fazendo com que ela se sinta aquele corpo, fazendo com que ela se sinta dentro daquele corpo, fazendo com que ela se sinta à vontade, bem aceita e bem amada, não importa como ela está vindo, mesmo que está vindo cheio de erros, cheio de pecado, cheio de vícios, cheio de erros na vida, mas ela está entrando num ambiente tão precioso, em que Deus está trabalhando ali. Amém? Nós vamos orar, para que o nosso aprisco seja sempre um purê de batata. Se não está sendo, vamos dizer, Senhor, vai colocando os ingredientes, Senhor. Vai fazendo um processo, Senhor. Naquela ovelhinha, Senhor, lá do aprisco, Senhor, ela não é ainda um purezinho, Senhor. Mas vai cozinhando ela, Senhor, porque dá tempo ainda de nós cozinhar ela, preparar ela, amassar ela e misturar no nosso grande purê de batata aqui, que é o nosso aprisco. Senhor, dá tempo, vamos misturar, amém? Os nossos apriscos, meus irmãos, são purê de batata, vamos misturar em todos os nossos purê, vamos fazer um purezão aqui, abençoado para Jesus, amém? E a graça de Deus vai derramando sobre nós, a unção e o poder de Deus vai derramando, e nós vamos chegando, crescendo, avançando, outros bairros, outras cidades, vamos chegando mais, vamos avançando mais, vamos conquistando mais, mas as pessoas vão se achegando, meus irmãos, não no ambiente a qual se sintam excluídos, mas elas se sintam acolhidos, amados e protegidos, amém? Vamos orar ao Senhor, amém? Em nome de Jesus.